Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, não parou a indignação ainda com a criação do mais um tribunal, mais um lugar para desembargador fazer dinheiro, ganhar aqueles salários gordos, desperdício, gastança, uma vergonha. E o Congresso Nacional aprovou. O que você acha disso, Rodrigo Aidar? Boa tarde. Salve, Oineg, boa tarde, Carla, Felipe, os ouvintes. O que eu acho disso mesmo eu não posso dizer aqui ao vivo, Oineg. Opa! Mas o que eu posso dizer é que criar uma nova estrutura da Justiça Federal em tempos de pandemia parece um esquete de humor sem graça, de profundo mau gosto, né? Mas vamos fingir que a pandemia não existe e que a gente está vivendo na mais absoluta normalidade. Ainda assim não se justificaria a criação desse tribunal, Eneg, porque o discurso, qual é o discurso? O discurso é: o TRF da primeira região atende ao Distrito Federal e mais 13 estados, e por isso nós estamos nos afogando com processos, estamos com processos até o pescoço. Só que esse discurso, ele não encontra abrigo nos números. Em que números? Olha que interessante, o Conselho Nacional de Justiça divulgou na terça-feira o relatório que ele divulga anualmente, que chama Justiça em Números. Na quarta, a Câmara aprovou a criação desse tribunal, que ainda vai para o Senado, né? Parece que vai ser criado mesmo, vai passar pelo Senado, infelizmente. Mas, enfim, os números, o que dizem os números sobre o TRF da primeira região? Que é de onde vai nascer o TRF 6, que vai ser instalado em Minas Gerais. Os números dizem o seguinte, Oineg, casos novos por 100 mil habitantes, nós temos 5 tribunais regionais federais. O TRF-1, de onde vai sair o TRF-6, porque disse que eles estão assoberbados de processos, recebeu 1.600 casos novos por 100 mil habitantes no ano passado. É o menor número de casos novos por 100 mil habitantes dos 5 tribunais. O TRF-3 empata com ele, o TRF-2 são 1.800 casos, o TRF-5, 1.900 casos, e o TRF-4, 3.100 casos novos por 100 mil habitantes. Ou seja, como assim está assoberbado de processo? Quem está assoberbado de processo, pelo jeito, é o TRF-4, que não está pensando em se dividir por enquanto. Mas aí tem outro número desse relatório, Eneg, que é a taxa de congestionamento. A taxa de congestionamento é o seguinte: eles somam o estoque do tribunal com o que entrou naquele ano e diminui do que saiu. O que ficou é a taxa de congestionamento. É a quarta menor entre os 5 tribunais. É uma taxa de congestionamento alta, como é de toda a justiça, mas é a quarta menor entre os 5 tribunais regionais federais, de 63%. E ele tem um acervo muito parecido com o acervo do TRF3 hoje, que é mais ou menos de 2.700.000 processos. Ou seja, Eneg, não é a maior taxa de congestionamento, não é o tribunal que recebe o maior número de casos por 100 mil habitantes. Agora, é o tribunal cujo custo médio mensal por juiz é o maior, que é de R$53 mil. O discurso não encontra abrigo nos números. Se fosse para obedecer à lógica da racionalidade, se a gente fosse guiado pela lógica dos números do próprio Poder Judiciário, que é o CNJ, na fila de prioridades, o desmembramento, ou seja, a tirada da região de Minas Gerais, do TRF1 para virar o TRF6, ele estaria em último lugar na lista de prioridades. Não faz sentido o discurso de que a justiça está afogada nesse caso e que por isso precisa criar um novo tribunal. Simplesmente não faz sentido. Pois é, não faz sentido técnico, não faz sentido econômico, não faz sentido social. Agora, o sentido político, que é o jogo do poder, o presidente do STJ soube usar com muito talento, né? Porque ele conseguiu dobrar o Congresso e levou uma grana, né? Conseguiu levar uma grana do Estado para um desejo dele. Eu quero. Ele e a bancada de Minas, é um escárnio, né, com o eleitor de Minas, né, com as pessoas que acreditam no Poder Judiciário. Isso é uma piada. Com os contribuintes, né, com o pagador de contas. E o Eneg, tem um ponto que eu insisto muito, insisto até a ser chato, chego a ser chato mesmo, mas tem um ponto que não me desce.
existe uma emenda constitucional, ela faz parte da Constituição, a emenda constitucional 73, que criou 4 novos tribunais regionais federais em 2013. Essa emenda foi suspensa por uma liminar do então ministro Joaquim Barbosa. Mas como foi suspensa por liminar, o mérito, o processo que questiona isso não foi julgado. Quando for julgado, o Supremo, de repente, pode dizer que a criação desses outros 4 tribunais é regular. E um desses outros 4 é justamente em Minas Gerais. Isso é um drible da vaca, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, em uma emenda constitucional. A gente está criando um tribunal onde, por emenda constitucional, já tem um criado. Eu sei que essa discussão é chata, mas assim, é como se fosse um drible da vaca em uma decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu uma emenda criada pelo próprio Congresso e que essa emenda ainda não caiu. Então, além de tudo, tem uma gambiarra institucional aí que é uma piada, é de fazer corar, a gente ficar corado de como são os arranjos institucionais no Brasil. Depois a gente fica perguntando por que as coisas não funcionam. Não funcionam por conta disso, porque a gente fica arrumando gambiarra e jeitinho em vez de decidir a ação no Supremo Tribunal Federal e ver se aquele desenho da Justiça Federal vai ser mantido ou não, porque é uma emenda constitucional, ou seja, é uma parte da Constituição. A gente cria outro enquanto o Supremo não decidiu aquele. É surreal, Eneg. Assim, é triste ver como funcionam as coisas, às vezes, essas instituições no Brasil. E depois de criado, morreu. Acabou. Criado, tá lá, as vagas estão lá, 18 novos desembargadores. Para cada desembargador desse vai ter um time de procuradores da República, do Ministério Público, ganhando salários para isso, vão abrir novos cargos, enfim, a gente está criando uma outra estrutura gigante para ser bancada em um lugar que hoje não precisava ser criado. Né? Pensa Brasil com Rodrigo Aidar, que volta na próxima terça-feira. Abração, bom final de semana. Abraço, Eneg, bom fim de semana, abraço, Carla, Felipe, um abração aos ouvintes. Beijo, valeu.